E nós estamos usando uma boa ferramenta hoje, né? Esses dias, que é de estar nos comunicando através das redes sociais. Isso é muito bom, porque a igreja ela é uma célula que não para, é uma célula viva, né? Então a gente vai estar usando essa ferramenta para nós estarmos adorando ao Senhor, aprendendo da palavra de Deus, que é algo fundamental e importante para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então a gente vai estar orando a Deus, adorando a Ele agora, com uma palavra de oração. E eu te convido, você que está ouvindo agora nesse momento, a gente vai orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial, Senhor, tão marcante e poderoso de nós, Senhor. A Tua igreja, Senhor, está aqui, Senhor, nesse momento adorando ao Senhor, exaltando o Senhor na beleza da Tua santidade, porque só o Senhor que é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. E nós damos graças a Deus, Pai querido, porque o Senhor está conosco. Graças a Deus, porque é o Senhor que tem sustentado esta igreja, esse projeto, esse ministério. Pai querido, é o Senhor que tem sustentado a igreja brasileira, é o Senhor que tem sustentado, Senhor, cada brasileiro, cada, Senhor, crente fiel, Senhor, ao Senhor na Tua palavra. E que o Senhor possa, Senhor, trazer vida, refrigério, Senhor, aos nossos corações de uma forma poderosa e graciosa, em nome de Jesus. E que o Senhor possa, Pai querido, Deus, dando essa oportunidade, Senhor, de nós aprendermos e mais da Tua palavra, Senhor. Porque, como diz a Tua palavra, e conhecereis a verdade, e esta verdade vos libertará. E nós estamos aqui, Senhor, aprendendo, Deus, nos aprofundando da Tua palavra, Senhor, como algo poderoso, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu gostaria de estar lendo aqui, lá em Marcos 2, em Marcos 2, você pode abrir a sua Bíblia aí, Marcos capítulo 2, do versículo 1, fala de uma história muito marcante, muito poderosa, e é um dos textos que marca muito a minha vida, que é a cura de um paralítico. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia de que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, a casa que estava hospedado ficou cheio, que não havia lugar nem do lado de fora da porta. Enquanto ele anunciava a palavra de Deus, 4 homens vieram carregando um paralítico numa cama, e por causa da multidão não tinha como levá-lo até Jesus. Então abriram um buraco no teto acima de onde Jesus estava, e em seguida baixaram o homem na maca bem na frente dele. Glória a Deus. Amém. Então assim, é um texto maravilhoso, marcante, é um dos textos que eu adoro, que eu amo. Só que quando a gente procura ler a Bíblia e estudar e ouvir, a gente vê que Deus ele fala conosco de várias maneiras, né? Que a Bíblia é algo fascinante, ela está cheia e rica, né, de conhecimento. Então tudo que a gente precisa hoje está na palavra de Deus. E o primeiro ponto que eu gostaria de enfatizar é o ponto de vista. O ponto de vista, qual é o ponto de vista que você tem enxergado a tua situação e a tua vida? Então, quando eu li esse texto, e eu ouvia há muitos anos atrás, eu vi esse texto de um outro ponto de vista. Qual que é esse ponto? Do ponto de vista de liderança. Então, todas as vezes que eu lia esse texto, eu olhava para a situação de Jesus e eu aplicava essa situação na minha vida ministerial. De que forma?
quando Jesus ele entra naquela casa e ele começa a pregar o evangelho, a ensinar as pessoas, existia 4 classes de pessoas que estavam ali naquela casa, que eram a multidão. Então a casa estava cheia de pessoas. Existiam pessoas que andavam com Cristo ali, que participavam dessa multidão, que eram os fariseus, que estavam ali para julgar Jesus ou ver alguma coisa que o pudesse condenar ou apontar. Mas quando eu vejo também que dentre essa multidão existiam pessoas que eram os amigos de Cristo. Os amigos de Cristo eram aquelas pessoas que não estavam todos os dias com ele ali, mas eram pessoas que estavam financiando o ministério dele. Eram aquelas pessoas que muitas das vezes não estavam junto com ele sempre, mas eles estavam apoiando, eles estavam ajudando. E por outro lado também eu vejo que existia os íntimos. Os íntimos eram os discípulos de Cristo. Eram aquelas pessoas que muitas das vezes não tinham recurso financeiro para poder financiar a obra de Cristo, né? Mas eles estavam ali o tempo todo com ele. Cada passo que Jesus dava, eles estavam com ele. E também existia aquela classe de pessoas que estavam com Cristo, mas que Cristo não podia contar com elas, né? Estavam ali somente para olhar, para observar o que poderia acontecer aonde Jesus estava andando. Então, eu sempre olhei para esse texto desse ponto de vista. Eu sempre olhei para esse texto de um ponto ministerial que eu poderia aplicar na minha vida. Mas eu nunca observei, nunca olhei esse texto do ponto de vista do paralítico em relação a Jesus. Que é justamente aquela pessoa necessitada, que carece, que precisa de uma cura, de um milagre, de uma pessoa que muitas das vezes precisa ser atendida, né, as suas necessidades sendo atendidas. Então, na mensagem de domingo foi algo extraordinário, foi algo maravilhoso que marcou a minha vida, porque eu consegui pontuar uma situação e tirar dessa situação e olhar sempre por 2 pontos. Eu sempre olhava pelo ponto de cima, né? De cima para baixo. Nunca olhei esse texto de baixo para cima. Olhar na condição do paralítico, sempre olhava na condição de Cristo. E muitas das vezes é isso que falta na nossa vida, que é justamente olhar as situações de dois pontos, de 2 lados. E muitas das vezes nós não alcançamos e nós não aprendemos muitas das coisas é algo que Deus ele trata as nossas vidas, e a gente sempre olha as situações sempre por um lado e nunca consegue olhar a situação por 2 pontos. E eu disse assim para Deus, eu disse: Deus, como é que eu faço para eu alcançar o meu milagre? É aprender a olhar do ponto de vista de cima para baixo e também aprender a olhar do ponto de vista de baixo para cima. E agora eu quero te perguntar, qual é o ponto de vista que você tem olhado a tua situação? Então, é aí que entra a necessidade do milagre. É aí que nós abrimos a porta do nosso coração e da nossa mente para nós entendermos o propósito pelo qual nós estamos passando ou enfrentando. O cenário que você está vivendo vai depender muito do ponto de vista que você tem olhado as circunstâncias. Então esse é um ponto fundamental, essencial para cada cristão ou para cada pessoa que precisa, que necessita de uma cura, de um milagre, né? Que precisa que Deus faça algo extraordinário na sua vida. Por quê? Porque quando nós olhamos para esse texto, a gente vê que existia uma cúpula judaica, que eram os fariseus. Essa cúpula judaica foi uma somatória muito importante para aquela época, mas quando Jesus estava presente já não foi tão fundamental.
Por quê? Porque eles sempre olhavam as situações ou as coisas do ponto de vista de cima para baixo. Como que pessoas que não precisam, né? Pessoas que são autossuficientes, né? São pessoas religiosas. E existiu o outro lado das pessoas que olharam sempre para Jesus com um olhar de misericórdia, de gratidão, de ser grato, de receber algo, de aprender algo, né? De ter uma vida impactada por Deus. É aí que está o segredo da coisa. Então, como é que eu faço para eu começar a viver? Ou como é que eu faço para experimentar essa cura, esse milagre, né? Essa bênção de Deus? Então, o primeiro passo que eu posso olhar vai depender muito de como que você tem olhado a tua situação. E a gente nunca pode sempre olhar só por um lado. Então eu nunca posso olhar sempre de baixo para cima, porque eu vou sempre estar na condição de que sempre eu devo receber, sempre, sempre, sempre. E eu nunca vou estar também na condição de abençoar alguém, de ser um canal de Deus, de ser um agente de Deus para as pessoas. Então eu não posso olhar essa situação como eu olhava somente algo ministerial, de aprender a lidar com o tipo de pessoas que estavam ao meu redor, mas de também olhar para esse texto e ver que eu preciso de Cristo, que eu preciso de um milagre, que eu necessito de cura, porque sou ser humano e sou pecador, e eu careço da bondade, e eu careço da presença de Deus. Então é algo fenomenal, maravilhoso. Outro ponto que eu gostaria de apresentar aos irmãos aqui é justamente o cenário, né? Isso aqui é para ser bem fácil, é o cenário. Então eu não sei qual é o cenário que você está vivendo hoje. Pode ser um cenário diferente das outras pessoas. E eu trouxe 3 textos bíblicos aqui para compartilhar, que é esse que nós lemos aqui em Marcos 2:4, que é justamente do paralítico, e eu trouxe um outro texto em Mateus capítulo 9, versículo de número 22, que fala sobre a mulher do fluxo de sangue, e também em Lucas capítulo 19, versículo de 1 a 10, que fala de Zaqueu. Então eu comecei a fazer uma associação, né, de cada um deles. O que eles tinham em comum? O cenário de cada um deles era diferente. Mas o que eles tinham em comum que ocasionou o milagre? O que foi? Foi a fé. Essas pessoas tiveram fé. Talvez essas pessoas estavam passando por situações diferentes uma das outras, mas existia algo em comum, que era justamente a fé. Quando eu vejo a mulher do fluxo de sangue, ela estava em um ambiente onde que tinha muitas pessoas, mas ela precisava de um milagre. O único recurso que ela teve foi de encarar a multidão, de enfrentar o problema, era a multidão. E ela disse assim: eu vou ter que romper com essa multidão, porque é o único, é a única coisa que agora que está me bloqueando entre eu e Jesus. E me veio um versículo maravilhoso, algo extraordinário que Deus falou muito comigo, falou ao meu coração, que está lá em João, capítulo 16, versículo de número 33, que diz o seguinte: no mundo tereis aflições. Aflição. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quando eu pensei nesse versículo, foi algo extraordinário. Deus falou muito ao meu coração, Deus falou muito comigo, foi algo tremendo, maravilhoso, porque eu consegui entender o real motivo das palavras do próprio Cristo. E eu comecei a ver e a entender que Deus, Ele não quer que você sofra. Embora que nós estejamos vivendo um momento decadente, um momento difícil, complicado, mas Deus, Ele não tem prazer no teu sofrimento. Deus, Ele não tem prazer nisso. E muitas das vezes, quando nós lemos esse texto de João,
nós associamos o nosso sofrimento com o sofrimento de Cristo. Então, o que a gente faz? No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se eu estou passando essa situação, eu devo aceitar essa situação porque Cristo passou. Pelo contrário, Jesus não estava querendo dizer isso. Jesus não estava querendo associar o teu problema com o problema dele. Pelo contrário, o que ele quis dizer é que a gente não deve se acostumar, que a gente não deve nos acomodar diante do cenário da dificuldade que nós estamos enfrentando. Quando Jesus disse, no mundo tereis aflição, ele está dizendo que todas as pessoas estão debaixo desse sol. Todas as pessoas, tanto crente quanto não crente, quanto ateus, com pessoas que creem em Deus ou não, todos nós estamos sujeitos aos problemas. Só porque nós somos cristãos, nós não somos privilegiados que a gente não vai sofrer, que a gente não vai passar por situações adversas na nossa vida. Pelo contrário, ele disse, olha, isso é inevitável. Todas as pessoas vão passar por problemas e dificuldades. Mas o que foi que ele disse? Tem de bom ânimo. Essa palavra que me tocou, essa palavra que falou comigo, Jesus dizendo, seja otimista no cenário que você está vivendo. Pode ser que ele seja crucial ou muito difícil, né? Jesus estava dizendo, tem de bom ânimo, independente da situação que você esteja vivendo. Pode ser algo crucial, pode ser algo muito difícil. E dizer, Tiago, mas tu não entende o meu problema. Eu não posso entender, mas as palavras de Jesus que diz para mim e para você, tem de bom ânimo, seja otimista. E eu comecei a pensar sobre isso e trazer para o lado científico da coisa. Porque quando Jesus disse que no mundo a gente vai ter aflições, mas é para a gente ter bom ânimo, para a gente ser otimista em relação àquilo que nós estamos vivendo, cientificamente falando, as pessoas que passam por dificuldades ou por sofrimentos, essas pessoas que encaram esse problema com otimismo ou com bom ânimo, são pessoas que criam pontes no cenário para a resolução do problema. Cientificamente falando, as pessoas que estão passando por aflições, que encaram os problemas com pessimismo, são pessoas que desistem. São pessoas que se acomodam com a situação. E são justamente também aquelas pessoas que leem esse texto da Bíblia Sagrada e faz uma comparação com o problema dele com o problema que Cristo passou. Que foi justamente esse, se eu estou sofrendo, porque Cristo também sofreu. Isso é inevitável, mas Jesus não disse isso. Jesus disse assim, se você está passando por uma dificuldade na sua vida, tem de bom ânimo, seja otimista. Sabe por quê? Porque a pessoa que enfrenta as dificuldades e o problema com otimismo, ela sempre vai criar uma situação, ela sempre vai criar uma ponte no cenário que ela está vivendo. E o que foi que ele disse? Siga o meu exemplo, eu venci o mundo. Jesus não estava dizendo essa palavra para você se acomodar com o sofrimento, com os teus problemas. Ele disse, tenha otimismo, tenha bom ânimo, não desista. Comece a ter a criatividade em criar uma ponte no cenário que você está vivendo. Siga o meu exemplo, eu venci o mundo. Então, se Jesus venceu o mundo, se Jesus criou uma ponte no cenário que ele estava vivendo para a resolução do problema, ele disse para mim e para você, ele venceu. Então, o próprio Jesus está dizendo para mim e para você, não desista nos problemas. Não desista, porque é lá que você vai criar uma ponte, vai começar a ter essa criatividade. Eu não estou fora da Bíblia, tá? Eu não estou fora da Bíblia, porque justamente eu trouxe esses 3 pontos aqui para a gente comparar, né, um caso entre os outros,
eles estavam vivendo em cenários diferentes. Então, o paralítico, ele estava impossibilitado de entrar dentro da casa. Por quê? Porque existia uma multidão. Então, o que estava impedindo dele alcançar o milagre, romper com as suas barreiras, romper com as dificuldades, era justamente as pessoas. Tinha uma multidão ali. Então, eles começaram a criar eles tiveram uma criatividade. Eles começaram a ter otimismo na situação de como que eles poderiam enfrentar, de como que eles poderiam criar uma situação para resolver o problema. O que foi? Eles acharam a única possibilidade era de abrir um buraco no telhado da casa e assim colocar o paralítico lá dentro. E certamente ele seria curado. Então a gente vê que eles estavam passando por um problema, mas eles tiveram criatividade, tiveram bom ânimo. A multidão desanimou eles, mas eles continuaram com esse ânimo, continuaram com esse otimismo, né, de como que eles poderiam resolver o problema. O problema para ser resolvido era, pelo menos abrir um buraco lá na casa e entrar ali, ele vai ser curado. A mulher do fluxo de sangue, a gente vê o cenário que ela estava vivendo era diferente, mas a única possibilidade que ela teve foi de romper com a multidão. E o que ela precisava para romper com essa multidão? Ela precisava ser forte, ela precisava ter coragem. Aí ela já não criou, ela já não teve uma criatividade. Pelo contrário, a persistência dela, esse bom ânimo de alcançar um milagre, de receber algo da parte de Deus foi: eu preciso romper com essa multidão, eu preciso enfrentar o meu problema de frente. O que me impede de ser curado é a multidão, eu preciso romper com ela. Então a mulher do fluxo de sangue, ela pegou, ela rompeu com a multidão e ela pensou o seguinte: ora, se eu pelo menos romper com essa multidão e pelo menos tocar na orla das vestes de Cristo, eu vou ser curada. E certamente ela foi curada. As palavras de Cristo para essa mulher foi: tenha bom ânimo, não temas. Lá em Mateus capítulo 9, versículo de número 22, Jesus, o próprio Cristo, disse para ela: não temas, tenha bom ânimo, a tua fé te curou. Olha só, o próprio Deus dando uma palavra de incentivo para aquela mulher. E o outro ponto foi Zaqueu. Zaqueu estava num cenário, para quem já está entrando aí agora, no cenário, Zaqueu estava num cenário totalmente diferente dos três. O problema de Zaqueu era justamente também a multidão, mas o único recurso que ele teve foi o quê? Como ele era pequeno, está lá em Lucas capítulo 19, ele era pequeno de baixa estatura, mas o bom ânimo dele, o otimismo dele, fez com que ele criasse, né, tivesse uma criatividade de como que eu posso alcançar o meu mestre, de como que eu posso alcançar Jesus. É subindo numa árvore. Se pelo menos eu subir numa árvore, eu vou conseguir ver que Jesus está passando. Então o que a gente vê? Cenário totalmente diferente, mas o otimismo deles eram iguais. O cenário era diferente, mas o otimismo e o bom ânimo fizeram com que eles tivessem uma boa criatividade para receber o milagre, a cura, né, a salvação. Então eu não sei qual é o cenário que você está vivendo hoje. Eu não sei qual é a situação que você está enfrentando hoje. Pode ser para mim simples ou pode ser muito grande. Deus conhece a tua necessidade, Deus conhece a tua situação. E muitas das vezes eu louvo a Deus, queridos, eu louvo a Deus por estar hoje numa igreja que prega a palavra de Deus. Eu louvo a Deus por estar tendo essa oportunidade de aprender, né, da palavra de Deus, algo tão poderoso, tão forte, né? O teu milagre, ele não vai chegar se você estiver sentado, parado, não. Jesus está dizendo para você: seja otimista, tenha bom ânimo, use a tua criatividade para você alcançar o teu milagre.
Eu não sei qual é a situação que você está enfrentando, que você está vivendo hoje. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você: seja otimista, tenha bom ânimo. Comece a criar no cenário uma ponte para a resolução do teu milagre, desse problema, para alcançar. Quando o pastor ele fala sobre faça a tua parte, né? O possível está em mim, eu devo fazer o possível, ele está dizendo justamente esse. O meu possível, aquilo que eu posso fazer, é justamente isso, é ter bom ânimo, é ser otimista apesar das dificuldades, apesar das ondas cruciais que eu esteja vivendo, independentemente do cenário que eu esteja vivendo. O que eu posso fazer para alcançar o meu milagre? É continuar sendo fiel, é continuar sendo otimista, é usar esse bom ânimo para criar, para ter criatividade para alcançar o milagre. E uma palavra que eu poderia também usar aqui é uma palavra aqui fantástica que fala sobre resiliência. Irmãos, isso aqui é muito forte, isso aqui é muito poderoso. A gente tem que deixar esse misticismo de lado um pouco e começar a atentar para a palavra de Deus, porque ela tem todas as instruções, tem tudo aquilo que a gente precisa para nós alcançarmos o nosso milagre. Sabe o que é? Resiliência. Eu estava lendo aqui, estudando, é algo muito poderoso, muito forte. É a capacidade de lidar com os problemas. É adaptar-se à mudança, a superar obstáculos, resistir à pressão e lidar com situações adversas. É o choque de estresse. São aqueles eventos traumáticos, muitas das vezes, que nós temos na nossa vida. Entende isso? É a capacidade de lidar com o problema. Todos eles tiveram essa capacidade de lidar com o problema que eles estavam vivendo ou enfrentando. Todos eles começaram a se adaptar à mudança que eles estavam vivendo em suas vidas. Para quê? Para alcançar o meu milagre. Então não está fora da Bíblia. Então esse texto que Jesus disse, no mundo tereis aflições, é justamente a essa mudança que a gente tem da nossa vida, é sair do conforto para entrar para o desconforto, é me adaptar a essa nova situação que eu estou vivendo. Então é superar os obstáculos que muitas das vezes têm acontecido na nossa vida. É ter uma fé em comum para gerar resultados incomuns. Eu sempre pensei nisso, né, de uma forma de como que eu o que eu preciso para eu crescer, o que eu preciso para eu aprender mais. É não tratar as coisas como algo comum. Muitas das vezes a gente pega um exemplo de uma pessoa muito simples e que às vezes não tem tanta coisa para te oferecer, algo grandioso, mas cada palavra que essa pessoa simples, na sua simplicidade, fala contigo, você tratar essas palavras como algo incomum, você pode ter resultados diferentes. Como assim? Às vezes Deus pode falar com você através de uma pessoa muito simples. Então a gente precisa aprender isso. E essa frase aqui foi algo maravilhosa. A fé em comum gera resultados incomuns. Então é justamente ter uma fé extraordinária. Como é que eu tenho uma fé extraordinária? Como é que eu consigo ter uma fé em comum? É quando eu tenho bom ânimo. Josué, a gente pega o exemplo de Josué. Deus não disse para ele criar nenhuma estratégia. Por quê? Olha, Josué, crie estratégia para você derrubar os inimigos. Não, ele disse: seja forte e corajoso. Seja forte e seja corajoso. Por quê? Porque as estratégias vão ser consequência do teu otimismo. Então esse momento que nós estamos vivendo hoje, essa dificuldade que nós estamos vivendo hoje, não é para te derrubar. Não é para você se acomodar e dizer: se Cristo passou
por todo esse problema também eu